Mas quem fez o Flamengo, o rubro-negro não esquecer, mas não sentir a ausência do Gerson, é o Renato ou é o Diego, hein, Eugênio? Porque olha aqui, acho que vale sempre a gente valorizar também o que é o Diego. Ele é 12 anos mais velho que o Gerson, tá? É uma posição que a gente sabe que exige muito do cara e o Diego tá sempre pronto, né? Sempre inteiro, Eugênio. Sim, o Diego já vinha jogando com o Gerson, né? Só que ele vinha numa faixa um pouquinho mais atrás do campo. E agora ele sobe um pouco mais para se aproximar lá do Arrascaeta, que é o meia criativo do Flamengo. Nesse Flamengo do Renato, o Arrascaeta joga por dentro. Na época lá do Jorge Jesus, ele jogava vindo da esquerda. Hoje quem ocupa a esquerda é o Bruno Henrique. Mas eu acho que se o Rogério Ceni tivesse sido mantido, o Arão continuava na zaga. E aí ele ia apostar ou no João Gomes, ou numa volta do Thiago Maia, que me parece ainda fora de forma, é natural que seja assim. Na minha cabeça, o substituto do Gerson no elenco é o Thiago Maia, mas ele não está ainda com o ritmo ideal de jogo. Então, fica como está. O Renato, a solução que ele teve foi trazer o Arão para o meio campo. Eu não sei se exatamente pensando nisso, na saída do Gerson, ou se achando que é melhor para o Flamengo ter dois zagueiros de função ali atrás. Mas o fato é que, com isso, o Flamengo ganha no meio-campo um jogador que está acostumadíssimo a jogar ali, que tem muito entrosamento, que está numa fase muito boa. O Arão jogou demais domingo contra o Corinthians, marcando lá em cima, roubando bola, distribuindo o jogo. E o Diego, que segue fazendo o que ele já vinha fazendo. O Diego não mudou muito, ele só passou a jogar um pouco mais à frente. E aí o Flamengo conta também com o entrosamento, né? Os jogadores que voltaram porque estavam fora em virtude de seleção, o Gerson estava aparecendo muito naquele período de Copa América, né? O jogo era muito em cima dele, mas agora tem o Everton Ribeiro de volta, tem o Arrascaeta de volta, tem o Gabigol que recua às vezes para ajudar na construção da jogada. Então eu acho que é um coletivo. Não é o Renato, não é exatamente o Diego, é o coletivo do Flamengo que superou a ausência de um jogador importante como o Gerson. Omar, a gente viu na tela ali também algumas outras mudanças, né? Pensando, a gente falou muito aqui do meio de campo, mas tem a questão do Gustavo Henrique na zaga, mas também a parte ofensiva, né? Porque o Pedro entrava e também fazia muitos gols, e aí também a crescente aí do Michael e do Vitinho. Com situações diferentes, né? O Michael se deu muito bem, por uma questão talvez até de mais maturidade e mais afinidade já com a camisa, né? Antes ele entrava com aquela coisa de assim, eu não sou protagonista, ele ainda não é protagonista, mas eu tenho que resolver em cada partida. E ele não conseguia resolver em cada partida. E me parece que o tempo foi passando, e talvez até com mais confiança, acho que essa é uma palavrinha importante, especialmente no caso dele, e amparo, apoio, o Michael entra e vai bem. Ele tem a característica dele, ele é um jogador de velocidade e que agora, mais acostumado com as coisas do dia a dia, ele tem melhorado a definição das jogadas. E se tornou uma opção. Eu acho que ele furou fila. Ele aproveitou que a turma não estava jogando, ou quem estava jogando não estava jogando tão bem, e uma mudança de comando técnico, e ele furou fila. Foi ganhando o espaço dele. Não dá para falar também que foi uma descoberta do Renato, mas o Renato não calou quem vinha crescendo. Pelo contrário, o Renato colocou estímulo nele ainda, e ele vai bem. No caso do Michael, vocês acham que quem realmente muda essa realidade dele é o Renato, ou aqueles jogos onde ele já vinha entrando com o Rogério Ceni fazem parte também de um ganho de confiança do jogador, hein, Eugênio? Eu acho que começa lá no início do ano, né? O Michael, semana passada, né, revelou o fato de ter tido depressão, de ter pensado até em suicídio, e ele foi abraçado pelo grupo. Eu acho que começa por aí. Ainda com o JJ, não era, Eugênio? Sim, ainda com o JJ, sim. Eu acho que esse abraço do grupo no Michael, isso aí acho que deu a ele uma energia diferente, né? Ele conseguiu se reequilibrar. E no início do ano, vocês vão lembrar, a gente discutiu isso bastante aqui no campeonato estadual ainda, ele pediu para voltar mais cedo das férias. Ele pediu para iniciar o treinamento. Isso é dele. E todo mundo descansando, e ele, não, eu quero jogar, eu quero ir para lá porque eu preciso dar mais, eu preciso evoluir. E isso não veio de imediato. No Campeonato Carioca, ele
em alguns momentos, queria resolver sozinho. Foi criticado por muita gente, inclusive por mim, porque ele pegava a bola, queria sair driblando todo mundo e fazer o gol, ao invés de participar mais coletivamente. Com o tempo ele foi entendendo isso. Ele foi começando a soltar mais a bola, participar mais coletivamente do jogo. E eu acho que esse período, antes da chegada do Renato, em que os jogadores do Flamengo, titulares de ataque, estavam servindo as suas seleções, ele aproveitou maravilhosamente bem, porque ele ganhou confiança, ele desenvolveu, ele ganhou ritmo. E aí a chegada do Renato, o Renato muda de posição, ele estava jogando na esquerda, ele passa para a direita, e o Renato, eu acho que tem também um toque nisso, pela capacidade dele de ser um cara descontraído, de ser um cara alto astral, jogar o jogador para cima, né? Também tem o toque do Renato, não é só o toque do Renato. Então é toda uma construção que vem desde a decisão do próprio Michael lá no início do ano, de falar, não vou, eu vou tirar só um pouquinho de férias e depois eu quero trabalhar porque eu sei que eu posso dar mais ao Flamengo. E ele está dando agora. Pessoal, é o seguinte, ó, já aqui no Sport Center a gente vai mostrar para vocês como é que está correndo. Maracanã agora abraça de vez a capital federal. A Conmebol confirmou o jogo de volta nas quartas de final da Libertadores contra o Olímpia no Mané Garrincha, em Brasília. No Rio, a prefeitura liberou 10% da capacidade do Maracanã para público, cerca de 7.500 lugares. Não agradou a diretoria. Em Brasília, a liberação oficial é de 25% da capacidade do Mané, o equivalente a 18 mil lugares. Embora contra o Defensa e Justiça nas oitavas de final, o público pagante tenha sido de 5.518 torcedores. Longe de casa por opção na competição sul-americana, dentro de campo o Flamengo de Renato Gaúcho continua espetacular. O massacre sobre o Corinthians na Neoquímica Arena